vocês viram para frente, prestar atenção aqui, para que juntos possamos fazer a correção da bimestral e depois eu olhar os cadernos aí. Questão número 1. Leia atentamente os fragmentos abaixo. Os 4 fragmentos de texto acima são, respectivamente, atribuídos aos seguintes pensadores. Quais são? O primeiro a Hobbes, o segundo a Nietzsche, o terceiro a Hume e o quarto a Sartre, né? Sartre, em especial, aí o conceito de má-fé. Segundo ele, a má-fé é quando a gente não assume a responsabilidade pelas nossas escolhas. A gente joga a culpa pelas nossas escolhas no outro, dizendo que o outro, de alguma maneira, foi o responsável por nós nos tornarmos quem somos. A pessoa diz, eu sou assim porque meus pais me criaram assim. Eu não passei no vestibular porque meus professores eram ruins. Então a pessoa vai sempre colocando a culpa dos outros, não assumindo a responsabilidade pelas próprias escolhas, pelas suas próprias decisões e pelos rumos que sua vida toma. Questão número 2. Na obra O Existencialismo e o Humanismo, Jean Paul Sartre inventa o quê? Quem vai participar daquele curso de história que o pessoal do estagiário da UFA ofereceu para vocês? Está lembrado? Vai começar hoje. Quem vai participar? Aqui, olha, Vocês estão sabendo isso não? Gente, cara, não deu inscrição. É aquele do estagiário vai dar Exatamente. Eles vão analisa, eles vão pegar assuntos da qualidade e trabalhar com vocês até o Enem. que horário vai? 7 horas da noite. Tem. Tem que fazer esse trabalho hoje, tá? E vir pra lá. Interessante, são só 4 semanas, gente. Vai falar de assuntos da atualidade, que é Enem. Então, quem puder vir. E mais? Obrigada, desculpa, Pedro. Então, na obra Existencialismo e Humanismo, Jean Paul Sartre intenta o quê? Quer mostrar o quê? O significado ético, ou seja, a responsabilidade do existencialismo para com o outro, para com uma conduta ética baseada em princípios. A gente diz que porque era ateu, ou porque o Sartre defendia o ateísmo, eles pegavam aquela frase do Dostoiévski, né? Se Deus morreu, então tudo é permitido. Segundo Sartre, não é bem assim que funciona. Não é porque Nietzsche disse que Deus morreu que tudo está liberado agora. O ser humano tem que assumir um compromisso consigo mesmo e com o próximo, com o outro. Então tem uma dimensão ética no existencialismo. Eu mais as meninas lá do PCB, como todos sabem, é mês das crianças agora e a gente monta um projeto para ajudar as crianças carentes. Se caso alguém de vocês tiver algum brinquedo, alguma coisa que faça uma criança feliz, a gente vai deixar a caixa lá na frente da sala da escolinha. Até semana que vem, tá? A gente vai ajudar as crianças a brincar. Então, questão número 3. Quando dizemos que o homem se escolhe a si mesmo, queremos dizer que cada um de nós se escolhe a si próprio. É o para si do Sartre, né? Mas com isso queremos também dizer que ao escolher a si próprio, ele escolhe todos os outros homens. E aí ele assume uma dimensão intersubjetiva entre os sujeitos. Então cada escolha nossa, nós a fazemos e de alguma maneira tendo influência e repercussão sobre todas as outras pessoas. Então não tem como a gente fugir disso. Isso é a chamada corresponsabilidade inevitável. Nós somos responsáveis uns pelos outros, mesmo a gente não querendo. Sim, responsabilidade individual, mas cada ação sua tem repercussão sobre o outro. Então, a sua ação, ela vai de alguma maneira interferir na vida do outro. E dependendo dessa interferência, você vai ter que assumir, e aí até legalmente. Por exemplo, se você cometeu algum tipo de crime, né, que agride ou atenta contra o outro, aí você tem que assumir a responsabilidade daquilo ali. Então, tem essa dimensão, cada ação nossa tem essa dimensão que é social por atingir os outros.
É como o sujeito que chegou na sala de aula, putinho, foi e brigou com um colega que ficou zoando ele. Andar, tá nervosinha, e os dois começaram a sair na porrada. A sala inteira começou a gritar: briga, briga, briga. E isso deu uma OBO, a supervisão chegou lá na sala de aula, a professora não conseguiu conter, então chamaram a atenção da professora, ela foi lá para a diretoria. Os dois alunos foram para a secretaria, tomaram suspensão, a sala inteira tomou ocorrência e isso foi tendo consequências. Tudo porque um sujeito chegou boladinho ali. Olha só a repercussão que vai tendo nas nossas ações de uns sobre os outros. Aí a professora nervosa por conta daquilo foi sair de casa depois da aula, estava nervosa porque tinha sido advertida, porque não conseguiu controlar a briga, ela foi bater o carro. Os alunos que estavam saindo, tinha alguns da sala que não se envolveram na confusão, ficaram quietinhos no seu canto, mas também tomaram ocorrência, mesmo não tendo participado. E aí, na hora da saída, o povo começou a zoar eles, porque a sala inteira tinha tomado ocorrência. Os dois que tinham brigado, o pai tinha passado a noite inteira de plantão, aí foi lá, puta vida, tem que buscar o filho, deu um safanão, umas porradas no filho, né? E aí foi levar o filho porque estava atrasado para buscar o outro na outra escola. Aí a mãe do outro tinha feito uma cirurgia, estava de cadeira de roda, na hora que ela chega lá e descobre que o filho foi suspenso, ela desmaia, você tem que chamar a ambulância para ela. E aí, olha só. Quanto tempo para escrever essa história? Essa história é a história da corresponsabilidade inevitável. As nossas escolhas acabam a gente querendo ou não tendo interferência sobre a vida dos outros. Aquela professora que bateu na hora que estava saindo, de noite o menino está jantando com o pai dele, ele falou: você chegou boladinho na escola só porque eu falei ontem à noite que não iria te dar o videogame de presente de aniversário? Aí o menino falou: foi, teve culpa, né? E aí o pai tem um telefonema, né? O telefone toca, o pai vai atender, na hora que ele atende, é a tia dele que está no hospital, a tia do menino, irmã do pai dele, está no hospital e eles tinham sofrido um acidente mais cedo, a filha dela estava no banco de trás e quebrou a perna. Quanto tempo você demorou para escrever essa história? Então, as nossas escolhas... Quanta maconha, professor, foi? Precisa de muita, né? O efeito não há de nossos atos um sequer, que é o criar o homem que desejamos ser, não criar ao mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos que deve ser. Escolher isto ou aquilo é escolhermos, afirmar ao mesmo tempo o valor do que escolhemos, porque nunca podemos escolher o mal. O que escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós sem que o seja para todos. Então, se a existência, por outro lado, precede a essência, se quisermos existir ao mesmo tempo que construímos a nossa imagem, essa imagem é válida para todos e para a nossa época. Sim, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, porque ela envolve toda a humanidade. Qualquer escolha nossa vai ter repercussão sobre outras pessoas, a gente querendo ou não. Considerando o texto citado e o pensamento santiano, é como incorreto afirmar o quê? Como é um projeto que se vive subjetivamente. Ele é um projeto que se vive subjetivamente. Mas não há natureza humana, segundo Sartre. Aí que está o erro dessa alternativa, né? Por isso ela é incorreta. Questão número 4. Não acreditemos que Deus exista. Pensamos antes que o problema não está aí, no da sua existência. Os cristãos podem apelidar-nos de desesperados. Os cristãos chamavam os existencialistas de desesperados por quê? Porque não tinha esperança. Por que não tinha esperança? Porque não acreditava em Deus. Se não há Deus, não há um mundo melhor por vir. O mundo vai ser esse mesmo aqui, o mundo onde a gente sofre, esse vale de lágrimas, esse vale de sofrimento. Essa afirmação revela o pensador, Jean-Paul Sartre, desenvolvendo o argumento no qual chega à conclusão de que o existencialismo não é uma falta de esperança, é um otimismo. O existencialismo ele acredita no ser humano, na humanidade e na responsabilidade que esse ser humano tem para com os outros. Vai ter algum negócio que vai ser pessimista? Tem o Schopenhauer, né? O mais famoso filósofo. O pós-modernismo também eles são pessimistas, eles perderam a esperança. A gente vai ver a próxima, vai ser os pós-modernistas. Eles não têm esperança mais nenhuma. Eles acreditaram que o socialismo ia resolver o problema da humanidade, o socialismo não resolveu, aí eles perderam todas as esperanças. Nos pós-modernistas nós estamos caminhando para a nossa própria destruição. Questão número 5. Para Jean-Paul Sartre, o conceito de para si diz respeito
ao nada. Né? O ser humano, quando ele nasce, ele não é nada, ele não é ninguém. Ele será aquilo que ele escolher ser. São suas escolhas quem definirão quem será ou qual será o ser do indivíduo. Na medida em que ele se especifica pelo poder nadificador que o constitui. É graças ao fato de nascermos como nada que a gente tem a liberdade. E se a gente já nascesse sendo alguma coisa, a gente não poderia ser ou escolher, porque aquela coisa com a qual nós já nascemos iria determinar a nossa existência ou as nossas escolhas. Tipo abelha e formiga. Isso. Esses seres já nascem prontos, né? Programados biologicamente e instintivamente. O ser humano não. Questão número 6. Leia o texto o excerto abaixo e assinale a alternativa que relaciona corretamente duas das principais máximas do existencialismo de Sartre. A saber, a existência precede a essência, ou seja, são as nossas escolhas que vão definir quem nós seremos, e estamos condenados a ser livres, ou seja, não tem como a gente fugir da liberdade. Quando a gente escolhe não escolher, a gente está escolhendo, e somos os responsáveis pelas nossas escolhas. O efeito se a existência precede a essência, nada mais poderá ser explicado por referência a uma natureza humana dada e definitiva. Não existe natureza humana passar. Ou seja, não existe determinismo, o homem é livre. O homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não encontramos já pontos, valores ou ordens que possam legitimar a nossa conduta. Então os valores, as ordens, as regras vão ser construídas pelo ser humano, assumindo a responsabilidade pelas suas escolhas. Estamos condenados a ser livres, estamos sós, sem desculpa nenhuma. Quem busca desculpa é porque age de má fé, porque você é aquilo que você escolheu ser. Você virar um merda na vida, a culpa é sua. Você ter sucesso na vida, a culpa é sua. Porque foi você que fez as escolhas da sua vida. É o que eu posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si mesmo. Eu não pedi para nascer. Ninguém pediu para nascer. Como, no entanto, é livre, uma vez que ele foi lançado no mundo, ele se viu aqui, ele se viu também, né, tendo que fazer escolhas e assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Então ele é responsável por tudo que faz. Então qual que é a alternativa correta aí? Para Sartre, a liberdade é a escolha incondicional, a qual o homem, como existência já lançada no mundo, está condenado, pela qual projeta o seu ser, a sua essência. A sua essência será construída através das suas escolhas. A questão é a referência de Jean-Paul Sartre na filosofia do século XX é correto afirmar que ele o quê? Uma versão da noção essencialista, que era de Aristóteles, ao apregoar que o homem primeiramente existe, se descobre, faz escolhas, surge no mundo e só depois se define, só depois sua essência se constitui. Assim não há natureza humana, pois não há Deus para concebê-la, não há um Deus para criar essa natureza. A angústia para Jean-Paul Sartre é o quê? O sentimento que nós experimentamos diante da liberdade e a responsabilidade. Vocês, por exemplo, devem estar experimentando a angústia da escolha. Qual curso escolher? O que fazer depois que terminar o ensino médio? Então a angústia é um sentimento que precede a liberdade. Nós ficamos angustiados sempre que temos que fazer escolhas. Por que ficamos angustiados? Porque vamos ter que assumir a responsabilidade pelas escolhas que nós fizemos. E se a gente der errado, fizer a escolha errada, o único responsável pela escolha errada será você mesmo. Por isso você fica com medo disso tudo. Sofre por conta disso, por conta das escolhas. Depois lá na frente você percebe que fez uma escolha equivocada e aí tudo isso faz com que surja a angústia. O que significa aqui o dizer-se que a existência precede a essência? Significa que o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo e só depois se define. O homem tal qual concebe o existencialista, se não é definido, é porque primeiramente ele não é nada. Quando ele nasce, ele não é um nada. Só depois será alguma coisa tal como a si próprio se fizer. O homem é não apenas como ele se concebe, mas como ele quer que seja, como ele se concebe depois da existência, como ele se deseja após esse impulso para a existência. O homem não é mais do que o que ele faz. Assim, o primeiro esforço do existencialismo é de pôr todo o homem no domínio do que ele é, de lhe atribuir a total responsabilidade pela sua existência. O único responsável por você ser quem você é você, ninguém mais. Não é os seus pais, não são os seus professores, não é qualquer pessoa que exerce influência na sua vida. O certo vai dizer, você é aquilo que você faz com que os outros fizeram de você. Você vai sofrer a influência dos outros, mas a escolha final é sempre sua. Quando dizemos que o homem se escolhe a si, queremos dizer que cada um de nós se escolhe a si próprio primeiro.
Mas com isso queremos também dizer que ao escolher-se a si mesmo, ele escolhe todos os outros. Aí nesse trecho ele está definindo a última questão, que é a subjetividade, o meu sujeito. Eu formo o meu sujeito a partir das minhas escolhas, mas as minhas escolhas têm interferência sobre os outros. A intersubjetividade entre os sujeitos. Não escolhe todos os homens. Com efeito, não há de nossos atos um sequer que, ao criar o homem que desejamos ser, não cria ao mesmo tempo, mas como julgamos que deve ser. Então, quando a escolha que a gente faz uma escolha por toda a humanidade. Eu penso que, sendo assim, todos os seres humanos também deveriam ser assim, segundo Jean-Paul Sartre. Então, considerando a concepção existencialista de Sartre e o texto acima, diferencia a natureza humana de condição humana. Natureza humana é um conceito passado e está ultrapassado, porque o homem não tem natureza nenhuma. Não tem nenhuma essência que determina a existência dele. O homem tem uma condição humana, ou seja, são as nossas escolhas que determinarão quem nós seremos. Então, subjetividade e intersubjetividade já está respondida na anterior aí, né? São dois conceitos fundamentais. O nosso sujeito se forma a partir das nossas escolhas. As nossas escolhas têm interferência na vida dos outros. Aí tem a intersubjetividade. O meu sujeito, de alguma maneira, interfere no sujeito dos outros. Agora, cadernos aí de quem não entregou aqui. Quem entregou, colocou o nome, né? Você vai levar pra casa?